Não acredite num evangelho que diz assim: o nosso Deus, ele é amor, ele de fato é amor. Amados irmãos, o tema que nos reunimos hoje é simples, mas profundo. Deus é amor, mas também é justo. Às vezes, nos deparamos com uma visão distorcida de Deus, como se ele fosse apenas amor e não exigisse nada de nós. Contudo, a palavra nos mostra que o amor de Deus não é separado de sua justiça. Mas isso é só metade do que a Bíblia diz a respeito de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, Ele compreende. É um Deus que Deus não fica chateado, né, com essas coisinhas que eu faço. O Deus que acredita. Não, meu Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo, né? Ele não se importa com minha vida errada, que eu traio minha mulher, que eu sou desonesto, que eu sou mentiroso, que eu vivo fofocando, falando mal dos outros, caluniando os outros no WhatsApp, no Facebook. Deus não liga, Deus nem sabe o que é Facebook. E vai por aí, tal, né? Não, é mentira. Não acredite nisso. Deus é amor. Isso é evidente em toda a Bíblia. Ele nos criou por amor, nos sustenta por amor invejoso. Seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar por amor. João 3,16. Ele nos busca, nos perdoa, nos transforma. Seu amor é infinito, paciente e misericordioso. Não importa o quanto erramos, Deus está sempre disposto a nos receber de volta, como um pai que ama seus filhos. Mas Deus também é justo. Ele não compactua com o pecado. Ele odeia a iniquidade e nos chama a viver uma vida santa. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Isso significa que não podemos viver de maneira alguma, achando que o amor de Deus encobre uma vida de desobediência. Sua justiça exige que nos arrependamos e mudemos nossos caminhos. Existe um Deus, e Ele é um Deus amoroso, mas Ele está irado com a perversão e a impiedade dos homens que viraram as costas para Ele. Nós chegamos e dizemos: você está perdido pelos seus pecados, você está ofendendo a Deus. A pessoa diz: eu não estou conseguindo ver isso. Isso é o que você está dizendo. Eu não me sinto assim. Eu não vejo dessa forma, eu tenho minha própria opinião. Não, mas está errado, isso é óbvio que isso aqui está errado. Se você fizer isso aqui, vai ter essas consequências. Não, isso é conversa. Eu sei de gente que fez pior e não aconteceu nada. Entende? Ela está presa. Ela não consegue sair. Como é que você acha que isso pode ser revertido? Agora, você vem falar comigo e dizer assim: não, pastor, a pessoa se salva pelas boas obras. Se ela fizer coisas boas e, enfim, fizer o bem ao próximo e cumprir as suas obrigações, aí Deus, no fim, Deus vai ter misericórdia dela. Será que você ainda consegue falar em salvação por obras depois dessa descrição aqui? Depois da gente entender o que é uma mente reprovável? Como é que você ainda vem falar de boas obras e dizer o tipo assim: pastor, sabe o que é? Eu vou usar meu livre-arbítrio, né? Minha força de vontade, e eu vou romper com tudo isso, e eu vou me voltar para Deus. Mas como é que uma pessoa numa situação dessa, a mente não funciona, ela já foi abandonada por Deus, a ira de Deus está sobre ela, como é que ela volta? Como é que ela se reconcilia? O que é que ela pode oferecer a Deus? O que é que ela vai dar em troca da sua alma diante de Deus? Não, gente. O amor de Deus nos dá oportunidade, mas sua justiça nos responsabiliza. Não podemos esquecer que haverá um dia em que todos prestarão contas diante dele. 2 Coríntios 5:10. Aqueles que aceitarem seu amor e viverem em obediência serão recompensados, mas os que desprezarem sua justiça enfrentarão as consequências. Há somente uma coisa que pode reverter esse quadro, e que Paulo já tinha anunciado no início desse capítulo, no verso 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, e não é chamado de poder à toa, porque nada menos do que um poder sobrenatural para reverter essa situação. A palavra poder aqui é uma palavra conhecida nossa, na língua grega, dynamis, de onde vem a palavra dinamite, poder. Esse é o poder, esse é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para reverter essa situação, porque no Evangelho, por conta do que Cristo fez na cruz, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, do seu sofrer, do seu padecimento por nós, Deus nos perdoa.
Deus nos reconcilia com Ele, Deus nos justifica, Deus retira a sua ira de sobre nós, Deus nos dá a mente de Cristo, Ele clareia, renova o nosso entendimento para a gente saber o que é certo e errado e dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Só o Evangelho faz isso, nada mais. Não há nenhum poder conhecido do homem fora do Evangelho que possa reverter a situação em que nós nos encontramos. O Evangelho não é apenas uma mensagem bonita ou inspirada. Ele é o poder de Deus em ação. A transformação que o Evangelho opera começa de dentro para fora. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e crê em Jesus, algo extraordinário acontece. Ela é tirada do domínio das trevas e colocada no reino da luz. Colossenses 1:13. Veja o exemplo de Paulo. Antes, ele era perseguidor da igreja, inimigo do Evangelho. Mas, ao se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, sua vida foi completamente transformada. O mesmo homem que perseguia os cristãos passou a anunciar a mensagem da salvação com fervor. Essa transformação não veio de esforço humano, mas do poder do Evangelho. E essa verdade permanece até hoje. O Evangelho transforma o perdido em salvo, o escravo do pecado em livre, o orgulhoso em humildade, o ferido em curado. Não importa quão distante alguém esteja, o Evangelho é suficiente para restaurar e dar uma nova vida. Mas é importante lembrar que a transformação não acontece apenas no momento da conversão. O Evangelho continua a nos transformar diariamente. Ele nos ensina a abandonar o pecado, a amar a Deus acima de todas as coisas e a viver de maneira digna de nossa nova identidade em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Você está vivendo na prática costumeira desses pecados? Presunçoso, desobediente aos pais, insensato, sem afeição, sem misericórdia, difamador, caluniador. Está vivendo nessas coisas? De que forma você espera ser perdoado por Deus, aceito por Deus e se livrar do juízo vindouro que se aproxima? Talvez eu acabei de falar essas coisas aqui e você olhou e disse: isso não é comigo. Talvez esse seja o primeiro indicativo de que você está entregue a uma disposição mental reprovável, porque você não consegue se ver no que eu estou dizendo hoje à noite. Porque eu não estou falando de mim, eu estou lendo a palavra de Deus, estou explicando a você a palavra de Deus. E se você nessa noite ouviu o que foi dito e você disse: isso não tem nada comigo, eu não sou assim não, isso aí é conversa e tudo mais, talvez já seja a primeira indicação de que você está entregue a essa mentalidade reprovada que não consegue mais entender nada. Mas se nessa noite você ouviu isso aqui, e você temeu, e você tremeu, e você disse: oh Deus, é isso mesmo, eu sou isso aqui, ou eu era isso aqui, e foi o Evangelho que mudou minha vida, foi o Evangelho que me transformou. Se você do fundo do seu coração se vê aqui nessa noite, eu quero dizer que esse é o primeiro passo para a esperança. Você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus, se nessa noite você se viu aqui. Porque Cristo veio não para quem é são, Ele veio para os doentes. E se você nessa noite diz: Deus, eu estou doente, eu estou escravo do meu coração e da minha mente, saiba que nessa noite, Deus, pelo poder do Evangelho, quer iluminar a sua mente, quer perdoar você, quer receber você, justificar dos seus pecados, lhe dar uma nova vida. Se você crente já é, levantar-se e recomeçar, romper com os hábitos pecaminosos, perdoar quem você tem que perdoar, colocar a sua vida em ordem e ter um novo começo com esse Deus maravilhoso e todo-poderoso que pode, pelo Evangelho, libertar o pior pecador, a começar em mim. Portanto, irmãos, vivamos de forma digna diante do Senhor. Ele nos ama tanto que nos chama para sermos transformados por sua graça. Não é suficiente dizer que cremos em Deus. Precisamos mostrar nossa fé por meio de uma vida justa e reta.
que o amor de Deus nos conforte e sua justiça nos conduza à santidade. E lembremo-nos, Ele nos ama demais para nos deixar viver de qualquer maneira. Amém.